Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Otávio Henrique, sou professor do curso de Engenharia Civil da Unifafib, para quem ainda não me conhece, né? Eu queria agradecer inicialmente ao professor Gustavo, que ele é coordenador do curso de Engenharia Civil, por ter me convidado, né, para integrar aqui o nosso ciclo de palestras da Engenharia Civil deste ano, nosso CIPEC. Pessoal, dentre os temas, né, tratados nesse nosso ciclo aqui, uma dimensão importante é a sustentabilidade, né? Então, neste tema todo, eu peguei um assunto que é cada vez mais importante para a carreira do engenheiro civil, né? Cada vez mais solicitado que ele entenda sobre isso. No caso, são as edificações sustentáveis. Essa apresentação aqui, eu dividi ela em três grandes temas. Inicialmente, nós vamos falar um pouco sobre sustentabilidade das edificações, incluindo a construção do conceito da sustentabilidade e até a definição, né, do que é uma edificação sustentável propriamente dita. Depois vamos falar sobre materiais de construção sustentáveis, né, ecoeficientes. E por fim, assuntos ligados às edificações ecoeficientes, às edificações sustentáveis, né? O que faz dela uma edificação sustentável propriamente dita, né? Durante o seu uso, as certificações correlatas e tudo mais. Bom, o assunto, essa palavra, na verdade, sustentabilidade, ela é cada vez mais usada, né? A gente ouve falar sustentabilidade para tudo, né? Tudo que é sustentável é melhor, é mais interessante, chama mais atenção, né? Na verdade, a sustentabilidade, ela é nós vamos ver, né, a origem do termo logo mais, é algo que se aplica a tudo na nossa vida, né? A produtos, serviços, bens gerais. E para as edificações, né, não seria diferente, né? A gente busca cada vez mais um modo de vida mais sustentável, né? E a verdade é que nós passamos uma grande parte do nosso dia a dia em espaços edificados, seja para morar, para estudar, para trabalhar. Então, os espaços edificados fornecerem uma experiência mais sustentável é algo que vai ao encontro, né, de uma qualidade de vida melhor, dos anseios das pessoas. Para isso, então, a gente tem que, né, definir o que é desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade propriamente dita. Bom, inicialmente falando do conceito, né, de como foi construído esse conceito da sustentabilidade, na verdade não tem um marco exato sobre isso. O que a gente tem são inúmeras discussões que foram sendo feitas ao longo do tempo, né, que tratam de alguma forma sobre isso, especialmente do aspecto ambiental da sustentabilidade. Bom, no final do século XVIII, né, a gente já tem o ensaio sobre a população de Malthus, né, um ensaio que a gente até todo mundo já estudou sobre isso, né, de que ele previa que o crescimento da população seria em progressão geométrica e a produção de alimentos seria em progressão aritmética, isso causaria um caos, né, no mundo no futuro. Bom, essas previsões, obviamente, se mostraram equivocadas, né, por conta da produtividade. Né? A produtividade ela aumentou ao longo do tempo, isso permitiu que a demanda fosse sempre suprida. Bom, já no século XX, né, é possível destacar em 49 a primeira conferência a nível mundial, né, coordenada pela Organização das Nações Unidas. Aconteceu em 49, mas ainda sem muita expressão. Nos anos 60 houve a publicação do livro Primavera Silenciosa, né, que chamou a atenção a respeito dos agrotóxicos utilizados, né, que podiam ser muito danosos ao ambiente, e a criação do Clube de Roma, né, que era um espaço em que pessoas do mundo inteiro se encontravam e discutiam, né, problemas, né, e soluções para uma melhor continuidade da sociedade. Em 72, nós tivemos a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, né, em Estocolmo, na Suécia. Em 80, tivemos a publicação do relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, onde apareceu
a expressão desenvolvimento sustentável pela primeira vez. Esse relatório, inclusive, refletiu na nossa Constituição de 88, em que nós temos lá no nosso artigo 222, né, no caput já desse artigo, naquele capítulo sobre o meio ambiente, né, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente preservado, bem de uso comum do povo, essencial às presentes e futuras gerações, né, sadia qualidade de vida e tudo mais. Bom, depois nós tivemos a Rio 92, depois a Rio mais 10, né, que na verdade ocorreu na África do Sul, depois a Rio mais 20. Mas o importante é mostrar que todos esses encontros foram, de alguma forma, buscando um mundo mais sustentável, né? Propostas, cartilhas, tratados, tudo isso vai ao encontro da sustentabilidade aqui que nós estamos tratando. Bom, a sustentabilidade, na verdade, é um termo que vem do latim, da palavra sustentare, que significa apoiar, sustentar, preservar, né? Na verdade, essa palavra, ela diz respeito a um raciocínio de continuidade. É algo que mantém um determinado aspecto, né? Algo que mostra a manutenção disso. Tanto que no desenvolvimento sustentável, né, nada mais é do que um tipo de desenvolvimento em que as necessidades das gerações atuais são supridas, sem que para isso as futuras gerações tenham problemas em ter as suas necessidades atendidas. Né? Então, por isso a gente vê esse raciocínio de continuidade, né, no desenvolvimento. Bom, em 94 surgiu aquela ideia do tripé da sustentabilidade, né, do triple bottom line, em que a sustentabilidade ela tem três dimensões principais: a econômica, a ambiental e a social. Não basta atender duas dimensões apenas, né, para que algo seja sustentável, né? No caso, nós obtemos a sustentabilidade mesmo, né, obtemos a característica sustentável quando nós temos as três dimensões convergindo, como a gente pode observar nessa imagem aqui. Bom, modernamente tem havido uma subdivisão dessas dimensões da sustentabilidade. A Catalisa, por exemplo, né, que é uma rede dedicada à temática sustentável, ela divide em 7 dimensões já, né? Muitas delas, na verdade, que são ramificações da dimensão social. Em especial, a gente pode destacar bastante a política, né, que envolve a participação política das pessoas, né, das democracias, existência de estados de direito, e também a manutenção da dimensão cultural, né, que preserva aí os modos de vida, a cultura mesmo das diferentes populações. Aqui um exemplo de um conjunto de edificações que olha para o lado cultural, é esse Centro Cultural Jemaritibaú, que fica na Nova Caledônia, que no caso é um conjunto de eventos com diversas torres, né, que chegam até 33 metros de altura. Mas o interessante desse conjunto aqui é que a arquitetura ela é baseada na arquitetura do povo local, do povo Kanak. Então aí é interessante, né, como o espaço tão moderno voltou às origens do local, né? Ela respeita então, né, busca, né, faz um resgate dessa da cultura do povo local lá da Nova Caledônia. Bom, falando agora sobre a sustentabilidade, já entrando nas edificações, nós chamamos atenção aqui para a engenharia civil, né, para a construção civil, atividade que nós todos estamos aqui ligados. No caso, o setor construtivo, ele é muito importante para o nosso país, né? Ele abarca uma fatia considerável, né, da economia do nosso país, e ela traz muitos benefícios, né, traz diversos empregos, melhoria da atividade econômica, né, desenvolvimento social, mas ela configura-se como uma atividade potencialmente danosa, né, é uma atividade que altera drasticamente a paisagem e tem uma geração considerável, né, de resíduos também. Cidades médias e grandes, por exemplo, a geração pode chegar até na faixa de 70%, né, na composição dos resíduos gerados no município todo. Então, a gente observa, né, que com o desenvolvimento vem problemas a serem
a serem solucionados, né? E com a engenharia civil não é diferente. Bom, e as gerações para que haja aliás, as razões para que haja tamanha geração de resíduos são diversas, né? A gente pode citar aqui a baixa qualificação da mão de obra, né, que não entende a importância, né, de práticas mais sustentáveis na indústria da construção. A gente pode falar que são técnicas, né, diversas que não empregam princípios de racionalização, né, ou seja, não tentam evitar a geração excessiva de resíduos, falhas na logística, né, no transporte, especificamente de materiais, excesso de produção, né, com uma oferta excessivamente elevada, né, muito maior que a demanda, acaba havendo sobras, né, e tudo mais. Além do excesso de embalagens, né, que também é um problema logístico considerável. Outros problemas, né, que diminuem a sustentabilidade numa edificação, a gente pode falar daí já do projeto mesmo, né, que é uma proposta da arquitetura do local ineficiente, que fornece, portanto, baixo conforto ao usuário, né, em questão de conforto térmico especificamente, e baixa eficiência energética, né? Um projeto que faz com que você tenha que gastar mais energia, né, para utilizar o ambiente, o espaço construído, do que poderia ser caso o projeto fosse melhor pensado. Bom, aqui a gente já tem uma ideia do que seria, né, do que pode ser uma edificação sustentável, né? Bom, basicamente, né, já que a gente falou de tantos problemas de uma edificação, na verdade é uma edificação em que a pessoa, o usuário, né, ele consegue ter uma boa qualidade de vida, ele consegue utilizar aquele espaço de maneira adequada e essa edificação, ela integra-se melhor ao ambiente, ela causa impactos, ela apresenta características de resiliência ao clima, por exemplo, né, características mais inteligentes, que sabem extrair dos aspectos naturais locais benefícios para o usuário, né, ajuda na preservação dos ecossistemas. É uma edificação, portanto, que vai ao encontro, né, dessa definição de continuidade da sustentabilidade, aquela que busca que o usuário continue, que ela ao longo do seu ciclo de vida, né, que a gente vai falar futuramente, ela causa o menor quantidade de danos possíveis para o espaço todo no geral. Bom, uma edificação sustentável, pessoal, ela não pode resolver apenas um pequeno problema ambiental, né, um problema social, econômico. Ela tem que, na verdade, buscar resolver o máximo de problemas possíveis existentes no que diz respeito a uma edificação. Aqui a gente pode citar algumas características, né, como o consumo de materiais reduzidos, evitar materiais que emitam compostos orgânicos voláteis, né, que são prejudiciais à saúde, aos ecossistemas, que haja também controle de emissões atmosféricas, que sejam integradas com o seu exterior, que proporcionem um ambiente saudável, né, ao usuário, e também na fase de obras também, de construção e tudo mais, que tenha eficiência energética, né, também que tenha a eficiência na utilização dos recursos utilizados para sua construção e manutenção, também tem os seus resíduos gerenciados de uma maneira adequada, ambientalmente. Bom, para uma edificação sustentável, antes mesmo de você sair executando um projeto, né, elaborando um projeto e tudo mais, você tem que tomar algumas decisões iniciais. Você tem que fazer um planejamento prévio de uma edificação sustentável. A primeira coisa que você tem que observar é a viabilidade desse empreendimento, né? Se os custos vão superar os benefícios da edificação. Obviamente que uma edificação sustentável ela tende a proporcionar muitos benefícios, mas em determinados casos os custos podem ficar tão elevados
que os benefícios acabam sendo diminuídos, né? Não é algo tão interessante. Lembre-se que na sustentabilidade, uma das dimensões é a econômica. Não basta uma edificação ser sustentável só ecologicamente, socialmente, né? E ser demasiadamente onerosa. As decisões principais para uma edificação, né, diz respeito no começo de tudo, diz respeito à localização do empreendimento e o tamanho da edificação. A localização ela pode atuar consideravelmente para a diminuição dos materiais envolvidos, do dano ambiental que vai ser causado, e o tamanho dela, portanto, né, porque afinal de contas, quanto maior a edificação, maior tem de ser a geração de resíduos, maior vai ser a energia depois para manter essa edificação funcionando. Aqui uma opção interessante quando se pensa no local para fazer uma edificação sustentável são vazios urbanos. Aqui, por exemplo, uma imagem de um vazio urbano na cidade de Ribeirão Preto, o que a gente observa é o seguinte: se você pretende fazer uma edificação, né, um novo empreendimento, é muito melhor se você puder fazer esse empreendimento no local em que a infraestrutura urbana já existe. Porque daí, para você lidar com os passivos ambientais, com efluentes, geração de resíduos, tudo mais lá na frente, você vai precisar de muito menos, né? Porque já está tudo pronto, basicamente, no entorno urbano, né? De um vazio urbano. Agora, se você quiser fazer um empreendimento a 5 quilômetros da mancha urbana, você pode ter problemas. Você vai ter que levar energia até lá, sistema de abastecimento de água até lá. O esforço necessário para fazer com que essa edificação seja utilizável acaba sendo maior. Um detalhe importante, né, quando você pensa numa edificação sustentável, é o licenciamento ambiental. Ele que vai testar para a sociedade que a sua edificação, né, especialmente para o uso que ela vai ter no futuro, é adequado à normatização vigente, normatização urbanística, ambiental. Nós temos basicamente três tipos de licenças, né? A licença prévia, que atesta as concepções básicas do projeto, que são adequadas, o futuro uso, né? Por exemplo, há locais numa cidade que não podem ser utilizados para fim industrial, por exemplo, outros só para fins comerciais, existenciais, tudo mais. A licença de instalação aprova o projeto e dá início às obras, né, autoriza o início das obras, e a licença de operação, a operação propriamente dita do estabelecimento. Na verdade, tem outros tipos de licença também, licenças simplificadas, unitárias. Isso vai depender do órgão ambiental, né? Pode ser municipal, estadual ou federal, no caso de grandes empreendimentos. Bom, começando o projeto, na hora de projetar a edificação propriamente dita, você tem que observar alguns detalhes já no espaço físico do terreno, especialmente, né? Bom, primeiro você tem que observar a estrutura física do seu terreno, né? Você verifica se para aquele seu projeto, para as fundações, tudo mais, para o uso, qual é a necessidade de movimentação de terras, né? A necessidade de executar obras de terra, que são muito onerosas, né, dentro de um projeto. A necessidade de aterros, né? De execução de aterros, em muitos casos fácil e necessário, mas é necessário lidar com toda aquela questão dos aterros, né, das fundações, da compactação do solo, questão da permeabilidade, inclusive que muda, né, de acordo com o solo, as características dele, né, os horizontes diferentes dentro de um solo. Para isso a gente tem que fazer sondagem, né, análise dos solos, tudo mais. E buscar uma integração da edificação com a paisagem, né? Às vezes a gente tem um desenho de uma edificação pronta, de um projeto, e na verdade ela não serve para todo lugar, né? Para cada local é necessário pensar um projeto para extrair ao máximo as características ambientais daquele lugar em prol da usabilidade das pessoas que vão estar ali. Um exemplo interessante de uma edificação que usou bem, né, a topografia do solo a seu favor, é essa residência Hélio Olga, que ela foi desenhada pelo arquiteto Marcos Acabaia, bem famoso inclusive, né? O que acontece é o seguinte: esse terreno aí, ele tem uma declividade de 100% para o fundo. A frente da edificação, né, atestado do lote, é ali na parte superior direita.
Então, veja, o Hélio Olga, né, que é um engenheiro, né, contratou, no caso, o arquiteto, né, que fez o projeto, depois o Hélio Olga fez o projeto estrutural da residência, e olha só, ele conseguiu uma edificação bem, assim, que aproveitou bem o espaço realmente, né, o que seria um grande problema caso alguém pensasse em aterrar esse, esse espaço todo, né? Imagina como seria a estrutura, né, de contenção do solo, muro de arrimo, né? Seria uma coisa absurda mesmo, né? Aqui não, nós já temos uma solução, né, bem mais inteligente. Bom, é necessário pensar a orientação do edifício, né? Para onde ele vai estar, para onde estarão voltadas as aberturas do edifício, as janelas, as portas, enfim. Bom, porque a gente tem que pensar nisso para aproveitar os recursos naturais. Primeiramente, o vento, né, para questão de controle térmico, de temperatura, né, também tudo mais. Porque a gente tem que pensar na passagem da na passagem do vento dentro da edificação, né? Por isso a gente tem que pensar como vai ser como serão voltadas essas aberturas, né? Porque possibilitando a entrada do ar, a gente consegue fazer a ventilação cruzada, né? Que no caso ocorre por um caminho preferencial dentro da edificação, né? Em parece que você tem que manter sempre uma entrada e saída dentro dos cômodos, né? Para que o vento entre e carregue o ar dentro da edificação, né? E promova então um conforto térmico melhor e, consequentemente, né, promova um ambiente mais saudável. Para isso, a gente tem algumas técnicas, né, alguns diagramas, alguns instrumentos de medição. Um tipo de, no caso, tratando especialmente dos ventos, né, a gente usa muito a rosa dos ventos, né? Essas rosas dos ventos aqui foram feitas para a cidade de Vitória, nesse software aqui, Solar, né, que é lá desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina. No caso, por essa rosa dos ventos aqui, ó, a da esquerda é possível verificar a velocidade predominante, né, dos ventos por direção, né, aqui na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E na direita, a gente observa a frequência da ocorrência desses ventos ao longo das estações. Só por aqui, então, a gente observa que há uma frequência maior, especialmente no verão, no sentido, na direção norte e nordeste, né? Portanto, só por aqui a gente já observa que seriam bons locais para que janelas estejam voltadas, por exemplo, numa edificação, para que haja entrada do vento nela. A orientação da edificação também deve ser pensada para a luz solar, né? A luz solar ela produz a iluminação do ambiente e também para o conforto térmico, né? Especialmente no inverno de locais frios. É importante, então, para a gente pensar nessas entradas e também em proteções solares no geral, né? A luz solar, quando ela entra diretamente na edificação, pode ser um problema, né? Pode tornar o ambiente muito quente, especialmente no verão, né? Especialmente para as características aqui no Brasil. Portanto, uma regra que a gente tem aqui, né, na verdade, que a orientação mais adequada é a norte-sul. Como assim? Você volta as entradas da edificação, especialmente para o norte e para o sul. Como o sol vai de leste a oeste, a tendência é que não haja a entrada direta da radiação solar dentro de uma edificação. Para isso, a gente usa diagramação solar para verificar como é o comportamento solar numa determinada região. Essa aqui é uma carta solar feita no mesmo software que a gente já comentou. Que a gente, no caso, essa foi feita para a cidade de Porto Alegre. O que a gente observa aqui? As latitudes, né, as latitudes existentes, né, e o Sol, a trajetória dele ao longo do ano, desde o inverno até o verão, ao longo das estações do ano e as horas, né, a indicação delas também. Então, o que a gente observa? Onde o Sol vai estar em determinado horário, em determinado período do ano. Assim, no verão, especialmente, você consegue definir onde o Sol vai passar e, assim, planejar especialmente proteções solares, para evitar que aquela luz entre diretamente na edificação. Isso é bem conhecido na arquitetura, né, para projeção de máscaras de sombra, por exemplo. Um edifício que foi pensado, né, em muitos conceitos sustentáveis é essa sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná.
No caso, esse edifício ele possui painéis solares na sua cobertura, possui uma cobertura vegetal ali na lateral, né? Cobertura verde, no caso, ela nem sempre é em cima, né? Que seria um telhado verde, né? Como a gente vai falar ainda, mas naquela lateral também. Tem brises que controlam a entrada de vento, né? Na edificação. Todos esses são conceitos, né? Mais sustentáveis aplicados a uma edificação. Bom, obviamente uma edificação ela tem que ser bem pensada, né, em seu projeto, mas o material que vai compor essa edificação ele tem que ser também bem pensado, né? Os materiais eles podem ser bem danosos ao meio ambiente ao longo do seu ciclo de vida. Por isso essa escolha tem que ser baseada também em questões sustentáveis. E o material, né, que pode ser utilizado numa edificação, na verdade, ao longo da vida dele, ele pode causar diversos impactos, né? Desde a extração da matéria-prima dele, né, seja madeira, tijolos, tudo mais, a energia necessária para a produção desse material. Pode haver também emissão de gases poluentes, esse material também pode ser tóxico, e no final da sua vida útil, né, quando o material se torna um resíduo, ele também pode trazer consequências inadequadas para o ambiente, né, a depender das suas características todas, como vamos ver a seguir. Bom, o ciclo de vida do material é importante então ele ser analisado, né? Aqui nessa imagem a gente observa que esse ciclo de vida ele pode ser fechado, quando na verdade o ciclo, na verdade, ele não tem um fim, né? Ele continua, né? No caso, é extraída a matéria-prima, é produzido o material, ele vai até o local que é utilizado e ele vira um resíduo. Tudo bem, até aí é igual para os dois ciclos aqui. A diferença é que quando no ciclo de vida fechado, esse resíduo ele retorna para o processo. Então ele é utilizado diretamente como um produto, né, novamente, né, a reutilização dele, ou ele passa por um processo de reciclagem, um processo de transformação, para voltar também para a cadeia. Outra opção, né, que seria a opção menos adequada, né, seria o ciclo de vida linear, que na verdade depois de resíduo ele já vai para o aterro, né. Claro, muitos resíduos, né, no caso, muitas vezes não é possível fazer essa transformação, essa reutilização, né, que é o que a gente chama de rejeito, né, isso daí tem que aterrar mesmo. Mas o interessante é sempre pensar em materiais que possam sempre estar voltando no ciclo de vida todo novamente, né, fazendo esse ciclo completo, né, esse ciclo circular. Bom, aqui então a gente pode trazer esse conceito de ecoeficiência, né? Que na verdade o que é isso? Quer dizer que ele é eficiente ecologicamente, né? Então na verdade é assim, ele satisfaz as nossas necessidades enquanto reduzem progressivamente o impacto ambiental, ou seja, a menor necessidade de aterramento de resíduos, né? Ele sempre pode voltar ao início da sua cadeia novamente. Bom, materiais ecoeficientes, eles têm diversas características, né? Como a gente já viu, né, que os materiais podem ser muito danosos ao meio. Na verdade, aqui a gente pode citar os materiais que eles não sejam tóxicos, sejam bastante duráveis, sejam recicláveis, não sejam poluentes. A escolha dele deve ser levada à análise do ciclo de vida do produto, permitem o reaproveitamento do resíduo para outras indústrias, tá? Não precisa ser necessariamente para a construção civil, pode ser utilizado para outra finalidade, não é importante que haja essa continuidade de usos. A gente observa que resíduos ecoeficientes são aqueles que, obviamente, levam em consideração o modelo socioeconômico sustentável, né, na produção dele, emitem menos gases de efeito estufa e que sejam obtidos por meio de fontes renováveis, né, que são bem mais adequadas do que aquelas fontes de energia que utilizam materiais fósseis. Bom, a gente tem diversos exemplos, né, de materiais ecológicos específicos para construção. A gente pode falar da areia reciclada, né, que no caso é um agregado miúdo que é obtido depois do beneficiamento de concreto, de algum resíduo classe A, que depois a gente vai falar também. O cimento Portland 3 e 4, que são tipos de cimento que possuem uma maior quantidade de resíduos já na sua composição. Tijolos de solo cimento, em que não há queima, né? Madeira certificada,
que é uma madeira já que passou por um longo processo de análise, que não possui ah, determinados produtos químicos na sua produção, não é oriunda de locais de madeira nativa, né, que não poderiam ser extraídos, tintas e vernizes à base d'água, pavimentos drenantes, que contribuem aí para a não impermeabilização do solo, e lâmpadas LED, né, falando já de sistemas elétricos. Uma tecnologia interessante são as coberturas verdes, né? A gente já até adiantou naquela imagem anterior, mas a cobertura verde, na verdade, é um telhado, é terraço, muro, parede, qualquer coisa que tenha uma plantas, né? Uma vegetação ali inserida, né? Suportes do geral. Bom, os telhados verdes que são mais utilizados, inclusive, são bem interessantes, né, por conforto térmico da edificação, promovem o bem-estar psicológico das pessoas, melhoria da qualidade do ar e tudo mais, mas eles devem ser pensados adequadamente, né? A gente sabe que na engenharia a proximidade com a água nas estruturas é um possível problema, né? Razão de diversas manifestações patológicas. Então, na verdade, para você fazer um telhado, você tem que pensar numa técnica de impermeabilização, utilizar geotextiles, né, muito utilizadas, camadas protetoras, pensar na vegetação que você vai utilizar, né, tem telhados intensivos, extensivos, né, que a depender da característica da vegetação, né, você tem que pensar nisso também. Mas eles, se bem planejados, projetados e executados, promovem uma boa solução sustentável para a melhoria de uma edificação como um todo. Também tratando de materiais, né, como a gente falou que os materiais voltam para o ciclo da indústria, né, da construção, por exemplo, a gente tem que falar do reaproveitamento de materiais. Aqui a gente está falando de resíduos. Um resíduo, na verdade, ele é qualquer substância, qualquer material que já foi utilizado, mas que ainda tem a possibilidade de utilização, ele ainda tenha valor econômico. No caso, há resíduos de diversas origens, né? Pode ter origem de serviço de saúde, origem domiciliar, comercial, de serviço agro-silvopastoris e da construção civil, né? É o que a gente chama de resíduos da construção civil, RCC. São resíduos, então, provenientes da atividade da construção, tanto de construção, demolição, aterramento, movimentação de solo, tudo isso entra nessa classificação. Bom, os resíduos, no geral, eles são classificados com base na BNT NBR 10.004, né, de 2004. Eles são classificados basicamente em duas classes. A classe 1, que são resíduos perigosos, né, que apresentam características como patogenicidade, corrosividade. E a classe 2, que são resíduos não perigosos, que aí eles se dividem em classe 2A, né, que são resíduos não inertes, e classe B, que são resíduos inertes. Os resíduos da construção civil eles são classificados especificamente em quatro classes pela Resolução CONAMA 307, de 2002. Eles são divididos em quatro classes, A, B, C, D. No caso, a classe A são resíduos que são utilizados dentro da construção civil mesmo como agregados. Na classe B são utilizados para outras finalidades, não apenas na construção civil. A classe C, que não possui uma tecnologia ainda adequada para sua reutilização, transformação e aproveitamento, né? Por exemplo, aí, pincéis, lixas, lã de vidro. E a classe D, que são resíduos perigosos, né? Que devem ser encaminhados para o aterro industrial, né? Que são, no caso, resíduos da classe 1 no geral. Esses resíduos, no caso, né, eles devem ser gerenciados adequadamente. Devem ser pensadas estratégias inicialmente para sua geração, né? Se possível, eles não devem ser gerados. Depois, eles devem ter a sua geração diminuída, né? E se não tiver como, você tem que dar a destinação mais ambientalmente adequada possível para ele. Para isso, você deve pensar em processos de segregação dos resíduos, de acordo com suas classes, né? O acondicionamento, aí entra também a questão do transporte e também a destinação final. Normalmente, nós utilizamos um documento técnico que se chama Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, PGRCC, para fazer todo esse planejamento dos resíduos e tudo mais, tudo bem?
Bom, pessoal, uma maneira da gente saber se o material é adequadamente sustentável, né, ou não, na verdade, são os rótulos ambientais. Porque veja bem, se você quer comprar, por exemplo, para sua obra um material mais sustentável, mas como você vai saber isso? Não é verdade? Você vai ter que ligar lá, pesquisar, ir atrás. Isso tudo é muito complicado. Para isso, nós temos selos ambientais que são marcas, né, que são atribuídas por organizações que lidam apenas com isso, né, normalmente, ou com temáticas sustentáveis no geral, em que elas dão um selo de confiança mesmo, um carimbo, né, fala, olha, este produto seguiu rigorosamente a tais padrões de qualidade e, portanto, né, é ambientalmente amigável. Por exemplo, aqui alguns selos. Esse FSC aqui, por exemplo, é um selo para madeira e produtos oriundos da madeira, né? Muitas embalagens de papel do McDonald's, por exemplo, tem esse selo, se você parar para reparar, se você parar, né, para olhar. Ou seja, é um produto em que teve um rigoroso padrão, né, seguido, né, não utilizou produtos tóxicos na madeira, a madeira é certificada mesmo, tudo mais. Os outros selos são dos Estados Unidos, Japão, e esse Ecolabel aqui, no caso, é da União Europeia, tá? É um selo bastante comum por lá, muitos, centenas de milhares de produtos utilizam ele. No Brasil, a gente tem esse rótulo ambiental aqui, feito pela BNT, que chama o colibri, que na verdade é a indicação de um beija-flor no desenho. É, assim, você vê em alguns lugares ele, algumas embalagens. É comum, se você parar para olhar, o selo bem pequenininho, né? Fica normalmente no verso do produto. Esse selo aqui ele tem um foco mais social, né? Observa bastante a legislação trabalhista, tudo mais das pessoas envolvidas. Ele envolve 10 categorias de produtos, sendo 4 delas voltadas para a engenharia civil. Então, no nosso meio também é possível observar esse selo. Bom, pessoal, aqui, sabendo de tudo já que a gente já falou até agora, das características gerais, de uma edificação sustentável, dos materiais, é hora de pensar efetivamente quais técnicas e tecnologias serão incorporadas na edificação para que o seu uso seja o mais sustentável possível. Isso passa por alguns aspectos importantes. O primeiro deles, a gente tem que lembrar da acessibilidade. Na verdade, você olha, né, você fala, poxa, mas isso aqui não é algo voltado ao ambiente, né, algo da dimensão ecológica, da sustentabilidade. Mas lembrando, né, que nós temos a dimensão social, ela é muito importante também. Do que adiantaria, né, ter uma edificação extremamente sustentável do ponto de vista ecológico, é, num custo adequado, viável, mas o usuário não consegue fazer uso dela, ele não consegue alcançar os espaços, não consegue acessá-los adequadamente. Então, a edificação falhou neste ponto, né? Portanto, ela tem que ser acessível a todos, né? No caso, especialmente as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Para isso aqui, pessoal, falando da acessibilidade, a gente pode dar uma pequena contextualizada, né? No caso, aqui nós temos um grande arcabouço no Brasil que fala sobre a sustentabilidade, mas aqui, dentro do direito internacional, a gente pode falar da proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da ONU, né, em 48 em Paris, em que lá já foi expressamente definido que a acessibilidade é um direito, né, das pessoas, né? Lá são definidos muitos direitos, né, entre eles a acessibilidade. Nada mais justo, né, afinal de contas. No Brasil, aqui nós temos o Estatuto das Pessoas com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que define realmente que a acessibilidade é um direito das pessoas, né, com deficiência, com pessoas com mobilidade reduzida. Claro, nós temos diversos outros dispositivos legais que tratam sobre esse assunto. E um dispositivo técnico dentro do campo da normatização, nós temos a norma BNT-NBR 9050 de 2015. Lá são expressos parâmetros para a utilização de espaços mobiliários, né, locais internos, externos, para que haja o adequado uso de todos. Dentro do projeto
Dentro do projeto da dedicação, para que ela seja acessível, então, o interessante é utilizar o desenho universal, que na verdade é uma técnica, né, que garante que todos utilizem os espaços da melhor maneira possível, né? Daí a gente observa, né, muitas vezes em banheiros, assim, por exemplo, de locais públicos, né, públicos coletivos, né, que essa norma, por exemplo, é obrigatória, a gente observa, né, banheiros com barras de apoio, né, com espaços maiores para manobra de pessoas em cadeiras de rodas, espelhos inclinados, né, dispositivos para pessoas de baixa estatura, tudo isso, né, a gente tem que observar dentro de uma edificação, especialmente aquelas de uso coletivo. A norma BNT 9050, ela define diversos parâmetros de acessibilidade, aqui só alguns para a gente observar. Na verdade, no caso de uso público, né, os corredores ele tem que ter pelo menos 1,50 m de largura, não pode ter nenhum desnível, né? Se tiver algum degrau, algo assim, ele deve ser adequadamente sinalizado, deve ser tratado como escada, né? Tem parâmetro para dimensionar a escada adequadamente também nessa norma. A inclinação transversal deve ser de até 2%, e a longitudinal, né, menos de 5%. Né? Longitudinal é o sentido que você caminha mesmo. Transversal é o sentido lateral. No caso, ainda tratando sobre inclinação, no caso, inclinações superiores a 5% devem ser tratadas como rampas. Aí também tem todo um sistema de dimensionamento, né, que deve ser observada essa norma para que possibilite, né, o adequado uso das pessoas. A sinalização também é muito importante dentro de edificações, né, no que diz respeito à acessibilidade. No caso aqui a gente mostra alguns símbolos padronizados internacionais de acesso, né, para pessoas com deficiência, pessoas com deficiência visual e pessoas com deficiência auditiva. Essa sinalização, ela demonstra que aquele espaço edificado, ele possui tecnologias que são dedicadas especialmente ao uso daquele público, daquele segmento da população que possui alguma característica que reduza a sua mobilidade. Aí entram também diversos outros tipos de sinalização, né? Sinalizações táteis, sinalizações sonoras, aí temos também sinalizações verticais, horizontais, aquelas sinalizações de piso, né, que são bastante utilizadas hoje, a gente observa bastante, né, em edificações de uso público, né, uso coletivo. Então, essa questão da sinalização também é muito importante para uma edificação sustentável. Bom, tratando já mais do ponto de vista ambiental e econômico, nós temos que lidar com a questão da conservação das águas numa edificação. Nós sabemos da importância da água, né, como um bem necessário à vida de todos, né? E ela deve ser fornecida em qualidade e quantidade adequada para o usuário, né? Para isso a gente tem que pensar em tecnologias, né, que façam com que o usuário tenha acesso à água de uma maneira adequada à sua necessidade, né, e reduzindo os impactos inerentes a essa questão. Bom, aqui a gente pode sinalizar inicialmente a questão do reuso das águas residuárias. As águas residuárias, elas basicamente são divididas em alguns tipos, né? Os tipos principais que a gente chama atenção são as águas cinzas, que podem ser divididas em claras ou escuras. As águas cinzas, elas são oriundas de pias, lavatórios, chuveiros, lava-louças. E no caso, elas são divididas em águas claras e escuras, de acordo com a concentração da carga orgânica que esse efluente possui. No caso, as águas claras, quando a menor quantidade, né? Por exemplo, tanques, chuveiros, ali a quantidade de matéria orgânica é menor. Já, por exemplo, em lava-louças e pias, a quantidade já é maior. A gente já chama daí de águas cinzas escuras. Temos também as águas negras, né, que daí são as águas com uma altíssima carga de material orgânico e com a presença de coliformes termotolerantes, que são compostos basicamente por micro-organismos patogênicos, né, que causam doenças. Ali a gente destaca principalmente as bacias sanitárias, né? Na verdade, as águas negras são a soma de dois tipos de água, as águas marrons e as águas
amarelas, né? Mas a gente acaba tratando tecnicamente como águas negras, é tudo mesmo. Bom, no caso das águas residuárias, a gente tem que observar a finalidade que você quer dar para ela. No caso, as águas, se você quiser dar um fim potável ou não potável para ela, né, você pode fazer o tratamento, prever uma forma de reuso da água, né, na edificação, no caso. Mas aí vai depender muito de cada caso mesmo, né? Se for depender um empreendimento industrial que utiliza muita água, dependendo, por exemplo, de empreendimentos têxteis, indústria de papel e celulose, em que há uma utilização de água muito grande, é possível que haja o tratamento das águas residuárias, né? Já numa edificação residencial, normalmente pode não ser tão viável, mas mesmo assim é necessário dar a finalidade adequada para aquela água residuária, né? Deve ser encaminhada para coleta pública ou soluções individuais, né? Para os efluentes, né? Como fossas sépticas, consumidouros. Mas cada vez é mais comum o sistema de aproveitamento em condomínios, né, lugares em que há muitas pessoas, né, daí já começa a haver essa possibilidade de tratamento das águas para utilização naquele lugar. Aí a gente pode elencar entre, por exemplo, usos potáveis, no caso, quando a gente precisa para o nosso consumo mesmo, né, a gente vai beber aquela água, tomar banho. Aí já entraria a questão do tratamento completo mesmo, né, que tem que ser feito, né, para garantir o cloro, o flúor na água e tudo mais. Já os fins, esse é o fim potável, né? No caso do fim não, da finalidade não potável, né, como lavar calçados, por exemplo, é possível fazer um tratamento bem mais simplificado. Bom, para isso é necessário fazer um projeto, né, de um sistema que abarque a coleta, o tratamento, reservação e distribuição dessa água. Para isso nós temos algumas normas técnicas da BNT específicas para isso. Além disso também, das águas residuárias, é possível falar também das águas de chuva, né, que são bem interessantes também, que a gente chama de águas azuis, no caso. A água ela deve passar por algum sistema de tratamento também, né, observada a normatização técnica aplicável, né, mas acaba sendo bem interessante, né, para isso a gente faz um projeto também certinho, com base na normatização técnica aplicável. Bom, no caso ainda falando da água, né, a gente tem cada vez mais observado dispositivos economizadores de água, que são aqueles que são artifícios, né, utilizados para diminuir o consumo de água. A gente pode citar redutores de vazão, sensores para ligar uma torneira, válvulas de bacia sanitária com aquele acionamento dual flush, que tem duas possibilidades de fluxo da água, né, um maior e um menor. E esses dispositivos eles podem economizar desde 50% até 80% da água, a depender do aparelho sanitário, né, da instalação hidráulica. Então é cada vez mais importante, a gente observa, né, até nas nossas casas, né, é cada vez mais comum, né, sistemas de acionamento mais inteligentes, né, que promovem uma melhor economia de água. Bom, se a edificação tem que ser eficiente no caso da água, ela tem que ser eficiente também do ponto de vista energético, né? A gente sabe quão caro, né, pode ser manter uma edificação, né, uma residência, um comércio, uma indústria, né? De fato, o custo energético ele é muito importante e ele tem que ser levado em consideração aqui numa edificação sustentável. No caso, tratando da ventilação, aqui a gente já falou inicialmente, né, da ventilação cruzada, né, que é uma ventilação que arrasta o ar, né, da edificação, né, por meio de uma entrada e uma saída, né, um caminho preferencial. Nós temos também a ventilação térmica, né, que é muito importante para a estrutura. Né. Durante a noite, a ventilação, o ar, né, há um deslocamento do ar, na verdade, né, por diferença de densidade, né, o ar mais quente ele sobe, né, durante esse processo a edificação ela vai resfriando, né, a sua estrutura, é o que a gente chama de efeito chaminé, né, por isso a gente consegue ainda prever uma saída, né, lá no alto da edificação, né, é comum utilizar isso também em projetos, até em projetos pequenos, né, não precisa ser um projeto grande necessariamente, né, mas é uma possibilidade bem interessante, que atua para a eficiência energética da edificação.
A radiação solar, ela pode ser utilizada para benefício, né? No caso, para a economia do sistema e para conforto térmico, né? Propriamente dito, especialmente na época mais fria do ano. Aqui nós temos alguns tipos de iluminação zenital, que no caso utilizam a luz solar, né, para iluminar o espaço, né? No caso, não são utilizadas só janelas, né, para iluminar um ambiente, mas também essas iluminações do tipo zenital. No caso, o que a gente ouve falar bastante são as claraboias, né? Que ela está ali representada nessa imagem, mas na verdade a gente costuma chamar tudo de claraboia, né? Mas na verdade são diferentes. Cada uma tem uma proposta, né? Temos o domo, né, por exemplo, que permite a entrada direta da radiação solar da edificação. Já a claraboia já não permite isso. Temos também os sheds, e as mansardas, que são mais comuns na arquitetura de outros países. No Brasil talvez não seja tão comum, mas ainda assim ela é bastante utilizada, né, em alguns projetos. Aqui é um exemplo de uma edificação que utilizou algumas aberturas específicas, né, para entrada da radiação solar e também para a permeabilidade do vento, é o edifício sede da Petrobras, que fica no Rio de Janeiro. Ele tem todo esse desenho pensado justamente para isso, né? É um edifício relativamente antigo, mas ele já é interessante, né, ver como ele já pensa nisso, né? Como ele já pensa na questão da eficiência energética da edificação, o que promove, obviamente, um menor consumo de energia, né, menor necessidade de acondicionamento de ar, tudo isso, né, soma, né, para um projeto de uma edificação. Bom, tem algumas estratégias interessantes também para a economia de energia. A gente pode citar os dimmers também, né, que são controladores do nível de luminância, né? No caso, controla a potência, né, de lâmpadas, né, por exemplo. No caso, são interessantes, né? Porque, por exemplo, no entardecer, né, no início da noite, você não precisa da potência total de uma lâmpada, né? Seria interessante que você pudesse controlar o nível de luminância, né? Isso tudo já colabora também para o gasto energético. Seria reduzido, no caso, né? Sensores de presença, é interessante especialmente para edificações de uso coletivo, né? Em que realmente só vai haver acionamento, né, da lâmpada quando houver alguém ali, né? Para isso a gente usa minuterias, né, sensores de movimento. A utilização desses equipamentos tem que ser feita com base na norma luminotécnica da BNT, tá? Tem que ser tudo feito certinho, né, seguindo a nossa padronização nacional. É interessante o uso de lâmpadas LED, que tem uma vida útil maior, ela tem uma eficiência maior também, né? Tanto é que em muitos casos até compensa você substituir a lâmpada existente, fluorescente, por exemplo, né, por uma lâmpada LED. Mas claro, isso tudo tem que ser feito uma análise também, né, se compensa ou não fazer esse tipo de troca. E eletrodomésticos de baixo consumo, né? Ao longo do uso da edificação, né, da residência, por exemplo, você usa muitos aparelhos, né, muitos eletrodomésticos. Para isso a gente tem até aquele selo, né, muito comum que a gente olha, né, aquele selo Procel, que tem barrinhas, né, que fica aquele A, B, C, D, E. O que significa aquilo? Bom, quanto mais próximo do A, melhor a eficiência energética. Então, para fazer aquele esforço dele, né, quando o aparelho estiver funcionando, ele vai utilizar menos energia, ou seja, ele é mais eficiente energeticamente. E a gente tem que sempre levar em conta isso, né? Além de produzir um ganho ambiental, obviamente, ele produz um ganho financeiro, né, que também faz parte da sustentabilidade. Obviamente, a gente tem que incluir numa edificação sustentável, sempre que possível, né, o uso de energias renováveis. Obviamente, aqui no Brasil, a nossa matriz hidroelétrica é a maioria, né, do que a gente usa. Ela é sustentável, obviamente, mas é sempre interessante a gente buscar diversificação dessa matriz, né, buscar outras formas de energia, né. E as principais mesmo são a eólica, né, só que mais utilizada ainda é a solar, né. Ela tem diversos benefícios, né, que o governo oferece para a gente, inclusive, né, você deixa de pagar alguns impostos, né, algumas taxas, né. A energia solar ela é útil tanto para a energia mesmo da sua casa como para aquecimento de água, né, aquecimento de piscinas, por exemplo.
Aí é necessário observar mesmo, né, o que a localização da edificação, né, se ela está mais ao sul, mais ao norte, né, próximo do, qual que é a disponibilidade de sol naquela região, tudo isso a gente analisa, né, tem que ser feito um projeto específico para isso, né, para ver a viabilidade da utilização de painéis solares numa edificação. Bom, a gente falou um pouco sobre gestão de resíduos na construção, né, no momento da execução das obras, mas a gente tem que pensar que a questão dos resíduos ela também é muito importante durante o seu uso, né? Ou quando a gente usa uma edificação, a gente está todo o tempo produzindo resíduos, né? Quantidades muito grandes, inclusive em alguns casos, né? No caso de empreendimentos industriais, por exemplo. Para isso, né, tal como a gente previu que precisava ter um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil antes, agora a gente pode ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, um PGRS, que vai ser um documento que vai tratar das etapas, né, diferentes etapas do gerenciamento de resíduos. Bom, tal como já foi falado, a gente classifica os resíduos, né, entre os perigosos, né, classe 1 e os não perigosos, classe 2, e a gente tem que definir procedimentos de gestão ambiental, desde a geração até a destinação final desse resíduo. Óbvio que para uma casa, né, uma pequena residência, você não precisa de um documento técnico, né, assinado por um engenheiro, né, falando dos procedimentos de gerenciamento. Mas nós mesmos já temos uma certa noção, não é? Se for um lugar, por exemplo, com coleta seletiva, você mesmo vai conseguir fazer a separação, vai deixar uma lixeira a mais ali. Olha, essa lixeira aqui é para orgânico, essa lixeira aqui é para reciclável. Só ali você já consegue fazer uma organização, né? E você vê os dias que passa a coleta, e você leva no local de coleta, aí você já está fazendo o transporte interno do resíduo. Então você leva, depois é feita a coleta, né, dele, e vai para alguma cooperativa, né, ou dependendo vai para o aterro sanitário. Então essa questão do gerenciamento de resíduos também é importante para a nossa vida, né, desde para a nossa casa mesmo. Né? Obviamente é muito importante para os resíduos sólidos industriais, que são muito impactantes para o ambiente. Para isso a gente tem uma série de normas legais e técnicas, tá? Que eu citei algumas para vocês. É sempre importante fazer tudo, né? Especialmente quando é necessário licenciamento ambiental, né? Você tem que provar que a edificação é adequada desde a sua concepção, instalação, até mesmo durante o uso dela, né? Durante a operação da edificação. Bom, e o mesmo raciocínio que a gente observou para os materiais, né, que a gente tinha alguns sistemas de rotulagem ambiental, nós temos também para a edificação em si, né? Selos ambientais, certificações que são específicas para uma edificação. No caso, nós temos diversas, tá? Aqui eu separei a três principais aqui no Brasil que a gente pode citar. Nós temos o selo Aqua, né, que significa alta qualidade ambiental, que na verdade ele é baseado em um selo de origem francesa, que observa diversos aspectos, né, é uma certificação bem interessante. Nós temos o selo LEED, que ele é voltado especificamente, com, o foco maior dele é para a parte energética mesmo, né? E o selo Casa Azul da Caixa, né? Quem lida com projetos, né, junto à Caixa Econômica Federal já deve ter ouvido falar, né? No caso desses selos, pessoal, normalmente você não pega, você não tira um selo só. Eles fornecem uma possibilidade gradativa de certificação. O LEED, por exemplo, tem a certificação normal, tem a Silver, a Gold, a Platinum. O Casa Azul da Caixa também. Normalmente, como é que funciona para você adquirir uma certificação ambiental? Bom, tem uma série de requisitos, uma lista de coisas que você tem que fazer para a sua edificação. E lá tem as coisas básicas que tem que ter na certificação. Ali você vai observar várias coisas, né? Por exemplo, pode ter fontes de energia sustentável, a questão das leis trabalhistas locais, né? A questão de resíduos, tudo mais. E tem outros que você escolhe daí, que você vai incluir na sua certificação. Esses a mais que fazem com que você possa obter uma certificação a mais, uma mais alta. As obras do Maracanã, por exemplo, para a Copa do Mundo, elas tiveram uma certificação LEED, um tipo de certificação, inclusive. Aí tem várias coisas, vários requisitos, né? Na verdade, é um processo que realmente varia muito da certificação que você vai querer para a sua edificação, né? Normalmente, essas organizações são específicas, né? Você tem que tratar diretamente com elas, né? Aqui no Brasil tem contato, né? Tem empresas que fazem isso, inclusive.
E o custo é variado, né? A Aqua, por exemplo, da última vez que eu vi, uma edificação de 1.500 metros quadrados, por exemplo, ela custaria em torno de 20 mil reais, mais ou menos. Aí tem que ver, obviamente, é o marketing que você vai fazer depois, né? Por você ter esse selo, né? Essa certificação que atesta que a sua edificação de fato é mais sustentável para empreendimentos imobiliários, né, muito interessante, né, prédios públicos cada vez mais estão solicitando algo do tipo, né, mas é claro, você não precisa usar essas certificações só para você tirar elas, né, você pode observar lá o que é necessário, né, e você pode implantar no seu próprio projeto, né? Você pode, tanto o que vai desde a concepção, a execução, né? E o uso dele, até a desativação futura, dependendo do caso. Mas é sempre interessante, né? Quanto mais coisas ambientais que você, mais características sustentáveis você inclui na edificação, possivelmente melhor. E já passou o tempo, né, que aquela nossa postura reativa, né, imperava, né? Que no caso você só fazia alguma coisa se fosse muito necessário, se tivesse o medo de multa, alguma coisa. Hoje a gente tende a ter uma postura muito mais proativa. Quando nós buscamos equipamentos, algo para a nossa edificação, né, a gente sempre busca algo mais econômico, né? A gente já escolhe também com base em produtos, né? Olha, aquele produto lá, ele planta uma árvore para cada um que você compra, faz parte de tal projeto ambiental. Isso na verdade, agrega valor, né? Claro, isso tudo passa por uma transformação da sociedade, né? Quanto mais o raciocínio da sociedade vai ao encontro dos pensamentos sustentáveis, melhor, né? A gente vai caminhando para isso. Mas então fica aqui essa abordagem inicial, né, das edificações sustentáveis, tá? Queria agradecer quem viu aqui até aqui a apresentação, tá? Dúvidas, sugestões, comentários podem mandar para mim no meu e-mail, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, então, desse tema, né, que cada vez mais interessante, cada vez mais a gente vai utilizando esses conceitos sustentáveis dentro dos nossos projetos, né? Os projetos de engenharia civil cada vez mais precisam, né, ser mais sustentáveis para chamar cada vez mais atenção e ter uma melhor aceitação do público. Tudo bem, pessoal? Agradeço a participação de todos. Até mais.